Há dois caminhos para escolher. Existem duas possibilidades bíblicas que nós precisamos nos posicionar em uma delas. Quando falamos de caminho, falamos de percurso, de estrada, de caminhada, falamos de vivência aqui enquanto igreja militante na terra. E esse ponto vai nos orientar e abordar alguns aspectos para que nós possamos fazer a melhor escolha e entrar pela melhor oportunidade que o Senhor nos dá, enquanto filhos de Deus que entende que tem um pai que quer o melhor para os seus filhos. O primeiro subtópico do tópico 2, vamos tratar aí sobre a porta e o caminho no aspecto bíblico. Porta identifica acesso. Porta identifica oportunidade. Porta, quando você abre uma porta, você se depara com um ambiente diferente, com um ambiente novo, com um ambiente a qual está do outro lado daquele acesso. E para comentar esse primeiro subtópico do tópico 2, está o professor Romário Miranda aqui conosco também, com toda a liberdade de tecer o seu comentário. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos aqui para o nosso ponto 2, o primeiro subtópico, como o pastor Alexandre já deu uma pincelada, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Então, irmãos, nós podemos entrar aqui para um entendimento melhor. Quando nós pegamos um caminho, uma estrada, ela vai nos direcionar a algum lugar. Então, nós podemos pegar uma BR e vai nos direcionar a uma cidade, a um certo local. E a nossa lição, quando nós falamos de bondade, muita gente se apega somente à bondade de Deus. Deus é bom, Deus é amor. Deus, ele só olha para o lado bom, Deus só vê coisa boa. Mas nós precisamos atentar que esse é só um atributo, só um aspecto de Deus. Tem várias características, vários atributos. Um outro é justiça. E quando nós lemos o texto que a nossa lição de hoje se embasa, ela vem trazer isso para nós. Porque o Senhor começa a orar, pedir, bater, e logo após ele vem falar sobre dois caminhos e duas portas. Por quê? Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é qualquer caminho, não é qualquer porta, não é qualquer local. Ah, Deus é amor, só basta eu orar, eu pedir a Ele, Ele vai atender as minhas necessidades. Não é assim. E o Senhor Jesus, Ele vem atentar a gente, para a gente estar o quê? Vigilante, atento, a observar qual caminho a gente está trilhando, qual caminho a gente está indo e qual porta a gente vai chegar. Como o pastor Alexandre já pincelou, nós vamos ver que essa porta ela é acesso. O caminho é a forma como nós estamos vivendo, as nossas atitudes, o nosso caminhar no dia a dia, como está sendo. Então o Senhor ele vem trazer a cada um de nós uma reflexão, que as nossas orações, o nosso viver não pode se basear somente na bondade de Deus, mas ele deve se basear na forma como nós estamos caminhando e as portas que nós estamos tendo acesso. E o Senhor, como ele trazia um exemplo simples do seu cotidiano ali em Jerusalém, quando ele vivia, nós vamos ver que ele vai trazer esse exemplo de portas ali. As cidades daquela época eram rodeadas por muros e elas tinham suas portas enormes, grandes, que davam acesso à entrada das cidades. Nós vamos ver que para entrar por essa porta grande, por esse caminho espaçoso, era fácil, era simples. Mas havia uma portinha escondida, pequena, apertada, que para ter acesso a essa portinha não era qualquer um. Era só para alguém que já morava naquela cidade, alguém que já conhecia aquela cidade, alguém que sabia que tinha uma portinha escondida, que tinha uma porta menor, um lugar que só era aberto à noite. E não era qualquer um que podia passar por aquela porta, entrar por aquela porta e ter acesso àquela porta. O Senhor ele vem nos trazer o exemplo de que o camelo que ele carregava a bagagem das pessoas, para ele passar ali, ele tinha que tirar toda a bagagem, tinha que passar de joelhos.
Então é esse ponto que o Senhor ele vem frisar para nós, de que precisamos estar atentos, vigilantes, cuidadosos nessa porta, nesse caminho, para a gente entrar, para a gente ter acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai em oração, uma vida com Ele. Muito feliz o professor Romário em seu comentário aí. Nós entendemos que a palavra de Deus ela é escrita em um período de tempo cultural, geográfico e inserido num contexto social. Então, Jesus, ele se utilizava das coisas que era conhecido da época para aplicar os princípios do reino de Deus. O segundo subtópico desse tópico de número 2 diz assim: o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós hoje? A que elas remetem? O que elas nos dizem para nós? Como nós podemos hoje entender? Foi dito pelo professor Romário que existem várias portas que dão acesso a vários lugares. E hoje nós percebemos que muitos, entrando por essas portas aí, alheias ao conhecimento da bondade de Deus e ou se posicionar dentro dessa bondade de Deus em relação a Ele, estão entrando em uma porta que está causando transtorno em seus relacionamentos, com os seus, e assim nós percebemos que não é a vontade de Deus isso. Mas dentro desse ponto, desse subtópico 2 aqui, o professor Romário também vai aí nos dar aí uma orientação bíblica sobre o que as duas portas e os dois caminhos ilustra para nós. Professor Romário. Meus irmãos, vamos voltar ao subtópico 2. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? É uma pergunta. Irmãos, nós vimos que o ponto 1, nós podemos atentar e observar o que são. Agora, na época de Jesus. Agora, o que eles são para nós aqui hoje. Então, nós vamos ver que a palavra, ela declara para os nossos dias que essa porta e esse caminho, eles continuam no mesmo sentido e exemplo que Jesus trouxe. Mas trazendo para nós entrarmos por esse caminho, o autor ele vem trazer que ele é somente pela fé em Jesus Cristo. Então ele vem se atentar não somente às boas obras, porque muitas pessoas se atentam somente àquilo que ele está fazendo, as suas boas obras, os seus... Não, eu faço somente o bem, eu ajudo o próximo, eu ajudo o mendigo, eu coopero com a igreja, eu ajudo com o outro. Mas não é isso. O que esse caminho estreito, essa porta apertada vem trazer para nós. Ela vem trazer algo muito mais profundo, que é nós estarmos uma nova vida, através da fé naquele que abriu o acesso para nós, aquele que fez o caminho para nós trilharmos e passarmos por ele. Mais adiante, o autor ele vem trazer para nós: porfiai, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Irmãos, porfiar, o autor ele vem trazer sobre, no sentido grego, no seu início ali, esforçar com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso vem nos orientar a nós estarmos esforçando dia após dia, caminhando, não parar, estarmos ali numa trajetória contínua de esforço, dedicação, empenho, luta, estarmos ali a cada dia nos esforçando, não está parando nessa caminhada. Mas o autor ele vem trazer sobre termos uma nova vida, um novo caráter, e estarmos dia após dia nos esforçando para manter essa comunhão com o Pai, a termos esse acesso com o nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos todos os dias, a todos os momentos, nos esforçando. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele vem declarar para nós que o reino de Deus é se apoderado por aqueles que se esforçam, por aqueles que têm bom ânimo, por aqueles que lutam. Não é por aqueles que retrocedem, aqueles que desistem, aqueles que se entregam, aqueles que vão pelo seu próprio caminho ou estão atentos às suas próprias obras. Não.
mas eles estão atentos à palavra de Deus, estão atentos à sua fé em Cristo Jesus, se está viva, se está em comunhão, se estão caminhando. Nós vemos o exemplo, é como alguém andar de bicicleta. Se ele para, ele não tem como andar de bicicleta. Ele só continua ali se ele estiver em movimento. Então nós temos que estar em movimento, nós temos que estar pedalando, nós temos que estar nos esforçando. Não tem receita mágica, não tem coisa nova para a gente inventar aqui não. É seguir o que Jesus falou, o que Ele determinou para nós. E assim nós vamos conseguir trilhar esse caminho e vencer todas as barreiras que estão na nossa frente, todas as batalhas. Vemos aí que em contraproposta da proposta que Deus tem para cada um de nós precisamos anelar, ter desejo, vontade, dizer igual a Isaías quando viu a glória de Deus e foi tocado, sarado da sua iniquidade, dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Muito bem colocado, Deus abençoe o professor Romário. E no terceiro subtópico do tópico 2 diz assim, a escolha entre dois caminhos. A nossa vida, nós sabemos que é resultado de decisões, de escolhas, de posturas que nós nos posicionamos hoje. Com certeza vão influenciar o nosso amanhã e o nosso futuro. E dentro desse ponto nós vamos aí também, na pessoa do professor Romário, tecer aí as considerações e com certeza você está sendo edificado pela palavra de Deus. Professor Romário. Muito bem, meus irmãos, vamos chegar ao nosso subtópico 3 e o autor ele vem trazer aqui para nós escolha. A escolha entre dois caminhos. Então o ponto ele vem dizer que nós temos que decidir, temos que tomar uma decisão. Qual caminho trilhar, qual vão ser as nossas atitudes, o nosso caminho que nós vamos caminhar durante essa vida. Talvez alguém fale, não, eu não sigo nenhum caminho, não tenho nenhuma fé, nenhum credo, eu estou apenas vivendo. Mas nós vamos ver que ele já fez a sua escolha pelo outro caminho. Então, meus irmãos, o autor ele vem nos trazer que um caminho é largo, ele é amplo, ele é grande, ele é espaçoso, ele é um caminho de fácil acesso, é muito ali simples caminhar por ele. E nós vamos ver que o autor vem trazer um outro caminho, onde ele é estreito, apertado, difícil acesso, complicado caminhar por ele, onde a pessoa sozinho, ele não pode caminhar, ele precisa da ajuda do Espírito Santo, da orientação do Senhor, vai por aqui, trilha por aqui, direciona aqui, porque a pessoa por ela sozinho, ela não vai saber trilhar esse caminho, ela não vai saber caminhar por esse caminho. A palavra, o autor, ele vem nos trazer sobre os frutos do caminho largo, que são frutos aqui, obras da carne, sobre prostituição, impureza, inimizades, porfia, brigas, contendas, todas essas coisas. Mas o caminho estreito, ele vem trazer aqueles que escolhem o caminho apertado, esse que vai nos direcionar, nos levar a Deus, a uma vida, uma eternidade nos céus, morando com o nosso Senhor. Ele nos direciona e nos diz que esse caminho, ele é muito difícil. E nós precisamos estar constantemente, irmãos, pedindo a ajuda do Espírito Santo, estar em contato com o nosso Senhor. Por isso que o texto bíblico, ele nos direciona: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Que é estarmos, irmãos, nesse contato com aquele que já fez o caminho para nós, que ele, vamos trazer um exemplo aqui para os irmãos, você entrou na picada, naquela mata e foi abrindo ali, abrindo um caminho, abrindo um novo e vivo caminho, aonde hoje nós temos o livre acesso nesse caminho para podermos passar. Não vai ter nenhum animal peçonhento, não vai ter nenhuma coisa forte ali para tentar nos destruir ou nos derrubar, não. Muito pelo contrário, nós sabemos que se nós estamos firmes nesse caminho e olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, caminhando, nós sabemos que nada pode nos parar. Então, meus irmãos, que vocês continuem nesse caminho firme. Aqueles que não estão,
Volte para esse caminho. Deixe esse caminho largo e vem para esse caminho, que é o caminho de Deus, o caminho da salvação, da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele está te esperando. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar e nós vamos chegar lá juntos, ao céu de glória, para glorificar e exaltar o nosso Deus. Muito bem, chegamos ao final do segundo tópico e com certeza está sendo bênção esta aula e vamos dar um rápido intervalo e já retornaremos no nosso terceiro tópico para finalizarmos nossa lição.